Eu sou a Aline, eu sou estagiária na Morphos, mas por mais que seja empresa de segurança, vocês já viram que o foco da palestra não é esse. Ah, caso Robot Zero, vocês devem estar se perguntando por que desse zero aí. Robot é uma plataforma robótica que foi apresentada 2 anos atrás no Conep, e o zero é porque ele é só a estrutura. Mas como aqui é um evento de Python, a gente vai focar mais na programação, embora a estrutura também seja apresentada. Ah, sobre comunidades. Eu faço parte do PyLadies Fortaleza, que é dessa blusinha linda, maravilhosa que eu estou vestindo, e o PUG-CE. Caso alguém esteja em Fortaleza no próximo fim de semana, a gente vai ter um evento chamado Palestras, que vai ser na Unicef, mas acho que a maioria não conhece, porque enfim. É isso. O que é? Robot é uma plataforma robótica, como eu já tinha falado, que possui diferentes aplicações. Como assim? Ele tem essa estrutura, que foi montada desse jeito, para fazer, nesse caso do Conep, foi para propósito geral mesmo. Mas qual a vantagem de ser propósito geral? Aqui a gente está usando uma Raspberry, mas caso você tenha um Arduino, dá para trocar. Caso você tenha outra placa, dá para trocar. Caso você não queira usar realmente a parte do carrinho, mas queira trocar esse carro, tipo, as rodas por pernas ou alguma coisa do tipo, dá para trocar. Lógico que, de certa forma, vai deixar de ser o projeto inicial, mas são coisas que dá para fazer, porque ele é extensível. Então, qualquer peça pode ser trocada. Tanto que esse projeto, por que eu desenterrei ele, né? Ele era quando eu era do laboratório em 2016, só que eu ia usar ele para o meu TCC. O que ia acontecer? Ele, como está nesse estado, não dava para fazer os testes que eu queria. Mas eu ia usar, tipo, ia colocar alguma... Eu não sei qual é o nome disso, mas alguma forma de arrastar algum objeto. Por quê? Porque a ideia era ver o comportamento da velocidade, tipo, como os motores iam se comportar mudando a massa do carrinho. Como eu falei, ele surgiu por causa do Conep, que foi um evento que teve em 2016, para facilitar pesquisas e testes. Por quê? No tempo, quando eu ainda estava no laboratório, a gente estava trabalhando com vários robôs diferentes. Tem esse, que era com Python. A gente tinha um Aranha, que era com Node.mcu, e um outro carrinho menor, que era com Stellaris. Então, a ideia era fazer todos eles se comunicarem, e eles iam, tipo, trabalhar em conjunto. Eles iam estar todos diferentes, com linguagens diferentes, com sistemas diferentes, estruturas diferentes, mas para um propósito específico. Ele pode prover uma nova alternativa de baixo custo, porque quem já deve ter procurado, sei lá, um robô de Lego, é R$ 1.300, R$ 1.500 no mínimo, é muito caro. E existem outras marcas que também são bem caras. E daqui a pouco eu vou mostrar o custo aproximado de construção dele. Deixar a aprendizagem mais lúdica. Por quê? Eu venho do curso de engenharia, que a gente vê muita teoria e quase nada de prática. Então, a partir do momento que você pega uma coisa e monta ela e constrói realmente, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais divertido. E também, em caso de crianças, por exemplo, é muito mais fácil você convencer uma criança a aprender a programar, a se interessar por tecnologia, se deixar ela lá construindo, e não só pegando o computador e escrevendo coisas que vai aparecer na tela, entendeu? Então, é uma forma mais lúdica de aprendizagem. É fácil de replicar, porque como vocês vão ver, são materiais que foram comprados, tipo rasp. É muito fácil encontrar uma rasp. Ao contrário do Lego, que caso você queira replicar, talvez você precise fazer algumas peças, além de só comprar coisas que são mais caras. E apresentar no Conep, porque ele foi meio que o ponto de partida para esse robô específico, embora o projeto em si, de vários robôs, já existisse. Especificação de hardware. Total estimado. Por que estimado? Quando eu fiz, eu não peguei os valores que foram usados. Então, alguns desses valores eu peguei mais ou menos em agosto, porque quando essa palestra foi aprovada, eu apresentei no PyLadies Fortaleza. Então, esses são valores aproximados de agosto, e tem algumas coisas que eu não coloquei, que foi, por exemplo, esse case, que está cobrindo a RASP. O cartão também não foi contado o valor, os jumpers não foram contados. Então, no grosso, esse valor foi quase R$ 400. E foi usado um Raspberry Pi Model B, um LM2596, que é um conversor de tensão,
Uma bateria que era a que tinha, era literalmente a que tinha, porque as outras não estavam sustentando, daqui a pouco eu explico melhor. E o L298N, que é a ponte H, que daqui a pouco eu também vou explicar para que serve, e os motores. Raspberry, no tempo que eu pesquisei, ela estava no Mercado Livre a 2 por 228 e a 3 por 290. Então, por mais que seja caro comprar Rasp no Brasil, ainda continua sendo mais barato no total do que comprar alguma coisa de Lego, porque é realmente muito caro. E a usada, no caso, foi a 2, 228. Embora, na real, eu tenha pego uma que já existia no laboratório e não tenha nenhum custo adicional. LM2596. Ele é um conversor de tensão. Porque o que acontece? A RASP funciona lá nos seus 3 volts. O ideal, né? Mas dá para funcionar com 5 também. Só que os motores, eles não tinham velocidade suficiente se tivesse com esses 3 volts. Eles precisavam de, no mínimo, 5 para ter uma rotação ok. E tem toda a questão da massa do robô em si. Isso sem adicional nenhum. Só ele e esses poucos 5 volts não estavam sendo suficiente. E quando eu tentava aumentar... Isso é a parte da bateria, então vamos com calma. Ele é conversor, então, de acordo com essa imagem, a parte convertida vem para RASP, e a que não vai direto da bateria para a ponte H, que vai ficar responsável pelos motores. A bateria. Por que uma bateria de drone? Que noia foi essa que aconteceu de fazer um carrinho pegar uma bateria de drone? A ideia inicial era usar pilha, mas não tinha corrente suficiente. E além de corrente suficiente, não tinha tensão suficiente. Então, como ele foi muito, tipo, vou ver o que tem disponível e usar, tinha a bateria de ar drone, que era de um drone que estava sendo usado, que é fácil de encontrar, porque eu não sei aqui, mas em Fortaleza tem muita loja de aeromodelismo. Então, para conseguir, é fácil, embora seja R$ 110 uma bateria. É o segundo elemento mais caro, e mesmo assim ainda continua sendo mais barato que o Lego. Mas enfim, de 11,1 volts, que era o suficiente para alimentar os 2 motores, e a RASP e ter o funcionamento ok. E a ideia depois era mudar para a célula de bateria de notebook, só que o projeto não foi continuado. Então era uma coisa que talvez eu fizesse para o TCC e daqui a pouco eu vou explicar por que eu acabei mudando de novo o tema. O LN298N é a ponte H. Para que serve a ponte H? Não sei se vocês já brincaram com motores, mas se você colocar o positivo e o negativo em lados diferentes, ele vai rodar para um lado, e se você inverter, ele vai rodar para o outro. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ele andar, depois eu vou lá fisicamente e mudar os jumpers? Não. Eu posso mexer isso com programação e usando a ponte H, que dependendo do valor que você coloca, mandando isso pelas GPIOs, que eu vou voltar daqui a pouco para a imagem para explicar isso direitinho, ele vai rodar para o lado que você estiver mandando. Então, assim, seguindo essa linhazinha verde e a linha marrom. Vamos supor que eu coloco o nível lógico alto na verde e nível lógico baixo na marrom. Esse motor vai rodar para um lado. Se eu mudar os níveis lógicos, ele vai rodar para o outro. Se eu colocar os 2 para alto ou os 2 para baixo, como não vai ter diferença, ele não vai rodar, ele vai ficar lá paradinho, normal. E isso é mandado para cá, que são a entrada da ponte H. E a ponte H vai ficar responsável por dizer para o motor o que ele vai fazer. Então, aqui tem todos os CIs, o circuito em si da placa, e ele vai mandar os comandos para os bornes, que vão estar conectados aos motores. Por que não foi feito uma placa específica? Dava para fazer bem menor, inclusive, e com menor custo, já que ela era mais ou menos R$ 12. Tipo, simplesmente usando os transistores. Mas o que aconteceu? Durante os testes, eu simplesmente queimei um dos transistores e fiquei com muito medo de queimar o projeto todo. Mas, tipo, não precisa ter medo. Tanto que depois disso, foi refeito a plaquinha e funcionou de boa. Mas eu não cheguei a mudar pelo simples fato de que já estava funcionando, estava bonitinho e tinha que apresentar. Então ele ficou com ele. Mas era uma das melhorias que estavam planejadas para a versão 1, já que essa era 0. E os motores, 6,90 cada, também foram comprados numa loja que tem em Fortaleza, que são motores simples, tipo, eles não têm muita capacidade, digamos assim.
São os motores mais simples, a única diferença que tem é essa caixa de redução, que ajuda na hora do encaixe também. Agora vocês devem estar se perguntando, é um evento de Python e ela só está falando de estrutura de robô. Enfim, vamos para a parte da programação. Essa é a modelagem, que é aquela moça que está sentada ali me ajudou a fazer, que era do mesmo laboratório que eu, que foi feita em Blender, em script Python. E essa foi a modelagem que foi feita durante a construção. Geralmente a gente faz a modelagem antes, mas como o prazo estava muito corrido, a gente foi construindo ao mesmo tempo. E aqui é só o exemplo básico para saber mais ou menos como funciona. Lógico que acima disso tem muitas funções, tipo as rodinhas, motores, isso tudo tá no código, mas não era importante para o momento, porque é só para mostrar que realmente foi feito com Python e é possível fazer desenhos e modelagem de uma coisa que, quando você olha de cara, você não para analisar que programação, o Python, vai me ajudar a construir um robô, e dá para fazer isso. Inclusive a modelar a parte de hardware. A biblioteca usada foi a BPY, que é para Blender. E a estrutura do software. Antes de vocês criticarem esse código sujo, daqui a pouco eu explico bem o que aconteceu. Como funciona? A gente usa GPIOs, que são importadas aqui no começo. O que são as GPIOs? São portas de propósito geral, de entrada e saída. Lembra quando eu falei do motor que a gente colocava uma porta para sinal lógico alto ou baixo? Então, são GPIOs que a gente vai controlar. Então, eu disse o motor A1 e A2, que são os dois pinos do motor A, que vai ser a GPIO 7 e a 8. E o B1 e B2, que vai ser a 11 e a 12. Mas assim, não precisa necessariamente ser esses números, tá? Existem vários GPIOs, eu só peguei esses porque estavam mais fáceis ou porque era o que estava mais pertinho lá. E o start, que é para ligar, só as funções, isso tudo é bem básico. Tipo, isso dá para conseguir de boa na internet, é só colocar lá, tipo, GPIO, Python, Raspberry, tipo, é realmente bem tranquilo. E aquele print básico no Python 2, que daqui a pouco eu explico também porque Python 2. E um exemplo de função para movimentação, que no caso, tá o motor A1, o motor não, a porta A1 para alto, A2 para baixo, ou seja, ele vai girar para um lado. A B1 e a B2 também, alto e baixo, que vai girar para o mesmo lado. No caso, ele está girando para trás. Se eu colocasse o inverso, ia girar para frente. Se eu colocasse, sei lá, parar um e deixar um alto, ele ia rodar. Se eu fizesse o inverso, ele ia rodar para o outro lado. Se eu deixasse eles contrários, tipo alto, baixo, baixo, alto, ele ia rodar para um lado, só que mais rápido, já que ele não está seguindo um eixo, ele está girando todo no... não é um eixo para cada, ele está girando todo no eixo só. Aí vocês devem estar se perguntando, por que Python 2 e não Python 3 ou MicroPython? Como eu falei, eu fiz esse projeto em 2016. Eu tinha acabado de entrar no Python. Então, no tempo era tipo, tem muito código escrito em Python 2 e não tem tantos assim em Python 3. Então, pra mim... Enfim, acabei esquecendo de passar. Pra mim, na época, o Python 2 era o mais fácil. Porque caso eu precisasse de algum exemplo, era só recorrer à internet que eu encontrar muito mais exemplos. E MicroPython, eu descobri que existia, basicamente, quando eu apresentei isso no Painel de Fortaleza. Então, hoje eu já li livros, tipo, atualmente, se eu fosse refazer esse projeto do zero, eu faria com MicroPython. Mas no tempo era uma coisa que pra mim não existia. Então, a gente volta pro ponto de modificação. Atualmente está Python 2. Se vocês quiserem refazer, faz com Python 3, faz com MicroPython. Quer mudar a linguagem, muda, já que a RASP tem um sistema operacional. Então, vocês podem usar qualquer coisa. Quer fazer com C? Dá para fazer com C. Quer fazer com Java? Não aconselho, mas dá para fazer com Java. E os resultados? Essa coisa linda e maravilhosa, que acreditem ou não, o encaixe foi muito bonitinho, porque a case da RASP já é própria para ela, então não precisava modificar nada para ela encaixar. Deixa eu colocar a foto aqui. Os motores, eles estão com fita 3M, não é propaganda, não estou ganhando para isso, mas é fita dupla face, tipo, ele realmente está só junto com fita. E só um detalhe, eles estão afastadinhos. Por quê? Porque dependendo do tempo de uso, isso pode esquentar muito. E não é interessante nem para os componentes, nem para o caso da fita, né, como eu tinha falado. Como ele está só com fita, não está colado de verdade,
é interessante que não esquente tanto. Então ele está um pouco afastado e também para facilitar a rotação das rodas. Só que esse espaço foi bem útil, porque coube... Obrigada. Porque coube o conversor de tensão exatamente no espaço entre os dois motores. E aqui a bateria, que também só está aqui por motivo de deixar ele mais próximo da entrada da RASP e dos motores, de forma que os cabos não enganchassem. Então era importante que a saída do conversor estivesse próxima. E ele mesmo, a estrutura dele é isso. Tipo uma placa de acrílico para separar as duas, já que não tinha onde encaixar, ele foi um pouco mais para cima. E ele tá todo encaixado, acreditem, com fita. Aconselho? Não aconselho. Mas foi o que deu para fazer no momento. Porque como eu falei, tipo, é porque a gente estava trabalhando com o outro robozinho, que era o menor. Mas como a gente queria aumentar a quantidade de coisas que ele podia fazer, a Stellaris não estava aguentando. Então, a ideia foi mudar, tipo, se é para mudar, muda não só a placa, vamos fazer um robô novo e fazer os dois se comunicarem. E hoje, como eu falei, eu desenterrei esse projeto por causa do meu TCC. Então, a ideia era mudar de Python 2.7 para 3 ou MicroPython. E a estrutura, né, que eu colocar o módulo Wi-Fi, porque os testes foram feitos com cabo de rede. Para um robô não faz sentido usar cabo de rede, porque ele vai estar sempre limitado a esse espaço. E suporte para carga de objetos, já que era para ver como o motor ia se comportar de acordo com a massa que ele tinha. Ou seja, mudar a massa e tentar fazer o motor permanecer na mesma velocidade. Só que o que acontece? Quando eu estava falando com o meu professor, ele disse o seguinte: Aline, tu garante para mim que esse robô está estável? E eu não podia garantir, porque ele passou muito tempo parado, tipo, realmente muito tempo. Alguns dos componentes já não estão tão úteis como antes, tipo, os motores nem sempre estavam funcionando. Então, ia ser um trabalho a mais fazer não só a parte do motor, mas também refazer o robô não, mas trocar os motores, trocar jumper. E isso ia gastar muito tempo. Então, eu acabei meio que adaptando o meu TCC. Tipo, vai ser só a parte dos motores em si, e não o robô em todo. Mas, caso alguém queira utilizar o robô, tipo, é tranquilo. É só porque, pro momento, realmente não dava. Mas eu pretendo realmente voltar ao projeto. E é isso.